você não é séria, você é travada. Você passa a vida engolindo gestos, engolindo palavras, escondendo o que sente e chama isso de profissionalismo. Na verdade, você tem medo. Medo de parecer boba, medo de ser julgado, medo de mostrar demais e alguém usar isso contra você. Então você veste essa máscara neutra, fala no tom certo, nunca exagera e nunca se emociona. E aí a gente pode se perguntar por que o dinheiro não vem, ou por que ele veio e parou, estagnou. Mas vamos pensar bem, por que alguém vai investir, vai comprar, vai promover alguém que parece mais uma parede? Quando a gente fala de dinheiro, a gente sabe que as decisões financeiras, por mais que a gente busque muita racionalidade, elas são muito mais motivadas pelas emoções. As pessoas compram, contratam, promovem, investem, baseados no que elas sentem sobre a pessoa vinculada àquela situação. E aí pensa que faz muito tempo que você faz questão de ninguém sentir nada. E isso impacta muito o futuro de quem quer alçar voos mais altos. Mas o pior de tudo é que no fundo você sabe o que você pensa, você tem opiniões próprias, você até pensa em elogios para as pessoas, você admira as pessoas, mas você não fala nada, você fica omisso, você oculta suas opiniões, suas decisões, os pontos cegos que o projeto tem, mas você não consegue expressar, não consegue se colocar. Você tem um monte de pensamentos disfuncionais, crenças que não ajudam, como é melhor não falar nada para evitar a crítica. Queria até elogiar, mas vai soar estranho. Se eu comemorar demais, vão achar que eu tô forçando. Se eu falar o que eu sinto, vão me achar fraca, vão mostrar algum tipo de vulnerabilidade. E deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente começa a aprender a expressar as emoções e consegue ser livre para expressar as emoções, pessoas que vão te procurar para contar as coisas legais da sua vida justamente porque querem saber e querem viver a tua reação junto com elas, querem que tu vibre junto com elas. E a gente está falando tanto de emoções porque a gente vai falar do esquema de inibição emocional na tua área financeira. O porquê que talvez a tua área financeira está travada, ou porquê que ela chegou num patamar onde está tudo bem, só que eu queria alçar voos mais altos e não estou conseguindo, justamente por essa vulnerabilidade de não conseguir expressar as emoções e passar até um sentimento de confiança para as pessoas, abrir um pouquinho a tua armadura para que as pessoas se sintam confiantes em comprar de você, em investir em você ou em promover você. Porque quando a gente não se abre, a gente não fala nada, a gente não faz vínculo com as pessoas, não cria laço, não cria intimidade, não se torna alguém que vai ser lembrado. Já que a gente está falando do lado financeiro, a gente está falando do mercado de trabalho, o mercado de trabalho às vezes clama por segurança, clama por humanidade, clama às vezes pelo lado do ser humano, aquele que lidera, aquele que passa um posicionamento, uma postura de quem quer conquistar algo importante. E eu sei que tu pode pensar agora nesse momento que tu tá no vídeo errado. Não quero tudo isso, eu tenho medo disso, eu não quero ser essa pessoa, mas calma. Eu quero te mostrar aos poucos com esse vídeo que existe um caminho pra gente ir te libertando, te liberando, pra te ganhar mais, pra te ser lembrado, pra te ser um profissional que as pessoas queiram chamar para fazer parte de grandes projetos, ao invés de se omitir com medo e levando pra frente essa tua personalidade que promove uma resistência em ser vulnerável e não conseguir se expressar. Então a gente está falando do esquema de inibição emocional e eu já quero deixar aqui um aviso que a gente tem um monte de vídeos, a gente tem uma playlist de curso de terapia de esquemas mentais, é gratuito, está aqui dentro do meu canal. E nessa playlist tem um monte de vídeos, inclusive de inibição emocional, origens, familiares e etc. Tenho certeza que você vai encontrar muita coisa para te ajudar nesse processo, se você está a fim de construir essa liberdade das amarras que te prendem para poder expressar as tuas emoções. Porque olha só, você perde clientes por não expressar calor, você perde promoções por não inspirar as pessoas, você perde dinheiro porque se esconde atrás de uma casca que não convence, não emociona, não move nada. E a ironia é que você paga muito caro por manter essa casca. Perde oportunidades, perde contratos que poderiam fazer uma grande diferença na tua vida, porque esses contratos às vezes precisam de uma pessoa mais autêntica. E às vezes perde até de ganhar uma promoção ou ganhar um salário maior por ser uma pessoa que foca muito na parte técnica e não consegue agregar esse lado emocional. Às vezes você passa uma imagem de frieza, de ser engessado, de ser rígido. E só da gente falar essas palavras a gente entende o quanto isso afasta as conexões mais profundas, mais genuínas, ou até os sentimentos de confiança que a gente precisa quando a gente está lidando com dinheiro, com contratos,
com relações profissionais. Então, primeiro nesse vídeo a gente vai ver como é que a gente construiu essa máscara meio neutra, como é que a gente construiu essa posição meio neutra, por que a gente acha que é bom ser assim, por que a gente morre de medo de ser diferente. Depois a gente vai ver até os pensamentos que você tem, que te sabotam, alguns comportamentos que fazem você aumentar ainda mais esse problema. E depois a gente vai ver as técnicas, como quebrar esse gelo que você tem, ou a gente descongelar essa prosperidade, vamos dizer assim. Porque não é legal a gente até ser um bom profissional, mas ninguém escutar o que a gente fala. Não é legal a gente ser como se fosse uma parede que destrói as oportunidades que a gente tem. E não é legal a gente ter toda uma originalidade, a gente até ser autêntico, só que a gente não conseguir extravasar isso. A gente não conseguir expor por causa dessas amarras que nós temos. Às vezes a gente passa muito tempo acreditando que ser profissional é ser essa pessoa mais fria, mais distante, mais racional, meio estátua. Mas deixa eu te falar algo até meu, Júlia, aqui te falando. Esse tipo de pessoa, quando vai para o mercado de trabalho, ela vai bater num patamar, ela vai bater num teto de não conseguir se destacar. Ela até vai conseguir êxito por ser técnico, às vezes por passar confiança para as pessoas que buscam só a parte técnica, mas ela não vai conseguir se diferenciar, porque ela não vai conseguir se conectar ou passar a segurança importante que as pessoas tanto almejam. E você sabe que você ganha menos, não porque você sabe menos, porque você tem menos conhecimento, mas porque as pessoas não sentem nada quando você fala. E tudo isso porque a gente vai confundindo o profissionalismo com essa frieza. E eu vou te mostrar de uma forma bem prática agora. O que é quando tu acha que tu é profissional sendo frio? Você acha que você é profissional nunca mostrando as emoções, falando sempre no mesmo tom neutro, escondendo as opiniões pessoais, com muita dificuldade de dar elogios, mantendo uma distância emocional das coisas, das pessoas, dos projetos, sendo sério o tempo inteiro, com dificuldade até de opinar, uma opinião contrária, que às vezes até as opiniões contrárias passam bastante confiança. Quando tu tá lidando com pessoas grandes na empresa, às vezes aquela pessoa mais divergente, aquela pessoa que contraria em algum ponto importante porque genuinamente acha que isso vai contribuir para o projeto, ganha muita credibilidade naquele entorno. Então a gente viu esses pensamentos, essa pessoa tentando ser profissional de um jeito errado. E o profissionalismo, que é bom, é aquele profissional que vai expressar suas emoções de acordo com o ambiente, umas emoções adequadas para o ambiente, que vai ser autêntico, mantendo o respeito, óbvio, vai compartilhar as opiniões com fundamentos, ele vai ter esse senso, vai criar conexões genuínas e vai conseguir ser humano e ser competente ao mesmo tempo. Porque um profissional, ele vai perceber que quando tu depende da outra pessoa para fazer uma venda ou para ganhar uma promoção, para entrar numa empresa, tu precisa acessar aquela pessoa de alguma forma. E a parte emocional é que faz a gente se conectar uns com os outros. Então não adianta a gente ficar querendo suprimir essas emoções, mostrando só dados, só a parte técnica, que vai ficar um lado defasado. Quando a gente olha para tua história, pode ser que tu tenha passado por uma família que também propagava esse rechaçamento das opiniões, das emoções. Às vezes tu teve um genitor, alguma pessoa da tua família, um pai ou cuidador, que expressava isso de forma categórica, achava ruim, um preconceito instalado ali, um preconceito das emoções. E você pode até perpetuar esse preconceito dizendo que as emoções, ou sentindo que essas emoções muito histéricas são muito desadequadas. E claro, né, uma emoção muito histérica é bem desadequado. Mas quando a gente consegue regular e ter uma emoção adequada para o momento, ou ter uma emoção um pouquinho acima do adequado, faz as coisas serem mais animadas, dão cores, dão sentimentos para o que a gente está vivendo. Então, na tua história, pode ser que tu tenha vindo de um lar assim. Pode ser que o teu lado mais expressivo também foi criticado, foi rejeitado, foi visto como algo que não era bom tu passar para tua vida adulta. Pode ser que tu tenha observado mulheres ou pessoas sendo maltratados justamente por esse lado mais afetivo. Tu ouviu as pessoas falando mal dessas pessoas mais expressivas ao longo da tua vida e que tu aprendeu também que as emoções eram um sinal de fraqueza, principalmente no ambiente de trabalho. E a gente vai internalizando essas mensagens como expressar as emoções é ruim. O profissional de verdade, ele não pode se emocionar, ele tem que se controlar, ele não pode ser exagerado. Se tu mostrar os teus sentimentos, as pessoas vão usar isso contra você.
O trabalho não é um lugar onde tu vai viver grandes emoções, é um trabalho mais monótono. Pode ser que tu tenha ouvido tudo isso, criado essas mensagens, até criado esses significados das vivências que tu observou quando tu era criança, quando tu viu os teus pais tendo trabalhos mais monótonos, onde eles mesmos não expressavam gostar tanto dos seus trabalhos, onde eles passaram essa trajetória de um trabalho mais estável, onde não existia todos esses desafios, enfim. Você acabou construindo uma máscara neutra para lidar com a vida, para entrar no mercado de trabalho. Você começou a monitorar suas expressões desde cedo, treinou tom de voz profissional, eliminou alguns gestos espontâneos, até modelou alguns gestos mais rígidos de pessoas, começou a censurar as suas opiniões pessoais e criou como se fosse um modo de trabalho bem desconectado de quem você é. E aí, criando todas essas estratégias para lidar com essas situações, agora se tornou algo muito automático, algo que você às vezes nem consegue imaginar algo diferente. Talvez você nem perceba mais que está representando esse papel que você criou. Talvez você tenha até perdido o acesso às suas emoções no ambiente de trabalho. É aquela pessoa que ela é muito diferente de quando ela tá no trabalho, de quando ela tá num happy hour, de quando ela tá numa festa. Eu sei, obviamente, todo mundo tem um papel ali que é esse profissional, mas seria bem interessante que tu conseguisse sim ser parecido com quem tu é em momentos mais de lazer, porque às vezes um cliente ele quer conversar com uma pessoa do lazer, ele não quer conversar com aquele profissional, e às vezes ele quer conversar com um profissional mais técnico quando ele tá querendo saber informações técnicas. A gente tem que conseguir dançar nessas nuances do próprio cliente, da própria relação. E eu vou te falar, esse roupante de falar tecnicamente, às vezes o cliente só quer por um momento, que é o menor momento da relação. Talvez ele queira conversar com o teu eu do lazer a maior parte do relacionamento que vocês têm. Ou o teu chefe também. E batendo nessa tecla, falando quantas pessoas querem se conectar com esse lado mais afetivo, a gente tem uma parte neurológica em jogo. Que para a gente conseguir investir, gastar dinheiro, ou promover alguém, ou colocar algumas tarefas, vamos pensar eu como uma pessoa dona de empresa, uma empresária, como é que eu vou conseguir colocar uma tarefa nas mãos de alguém que eu não confio? Então nós temos que confiar nesse profissional, ou em você, ou você tem que passar essa confiança. Tem que existir uma relação de confiança. E para isso acontecer, a gente tem uma estrutura que é responsável pelo nosso sistema de segurança ou de alerta, que é a amígdala, vamos dizer assim, que nós temos essa estrutura e que nós precisamos, para confiar em alguém, fazer com que essa estrutura, essa amígdala não ative um componente de desconfiança, um componente de estranheza, um componente que faça nossos sistemas de alarme ecoarem. Então, para isso acontecer, a gente faz um rastreamento da pessoa, a gente faz tipo um raio-x daquela pessoa para pesquisar ali se ela tem elementos que passam algo de desconfiança, se ela tem elementos que passam confiança, se ela tem traços de humanidade, se ela expressa ou se ela se mostra mais aberta, mais vulnerável, se eu posso confiar nessa pessoa, se ela está me mostrando quem ela é ou se ela está omitindo. E as pessoas que têm inibição emocional, elas omitem tanto, e não porque elas são erradas, porque elas têm medo de se expressar, que elas acabam passando uma mensagem ruim para as pessoas. Elas acabam passando que estão escondendo algo, ou que não estão sendo elas mesmas, que tem algo que as pessoas não conseguiram interpretar, que tem uma barreira. Isso acaba com toda a nossa confiança. Então, às vezes, quando a pessoa quer alguém super técnico por uma tarefa técnica, ela vai se achar muito à vontade com o teu perfil super técnico. Mas se ela quer colocar mais tarefas para você, ou se ela quer que você faça coisas diferentes, ou se ela quer te promover, nem sempre ela vai se sentir confiante para isso. Quando a gente tem um esquema de inibição emocional, no meio de trabalho, a gente pode ter alguns tipos de perfis, e esses são perfis teóricos, mas que ajudam a gente a conseguir se situar em comportamentos que a gente faz que mantém esse esquema dentro do nosso ambiente profissional. Vamos colocar o nosso primeiro tipo como o robô eficiente, que é aquele que só fala dados, estatísticas, fatos, não expressa emoção nenhuma, tem aquela resposta sempre no mesmo tom, evita qualquer comentário pessoal. E esse robô eficiente, ele acaba perdendo essa conexão, as pessoas não lembram, os chefes às vezes não conseguem enxergar essa pessoa com perfil de liderança. E quando a pessoa vai tentar fazer um network, aquele network é tão superficial que não gera resultado. E eu sei que muitas pessoas que estão aqui, às vezes é uma pessoa que ela é bem estatística, ela é bem dos dados, ela até odeia ouvir esse tipo de informação, né? Que o mundo pede outras coisas. Mas pensa assim que até uma pessoa que é bem dos dados, que
passa confiança, que tem esse perfil de ser mais direto, ela precisa, às vezes, se expor seu lado emocional para passar muita confiança. Como assim, Júlia? Vamos supor um profissional que ele é muito direto, objetivo, e alguém vai pedir para ele fazer algo bem complexo, porque ele é uma pessoa muito inteligente, só que essa pessoa que está pedindo esse algo complexo às vezes não conhece todo o projeto, ou não conhece o que ela está pedindo direito, não conhece, vamos supor, uma tecnologia, ela não conhece aquela coisa complexa, ela não conhece a complexidade do que ela está pedindo. E aí vem esse profissional confiante e fala, não, isso aqui eu não vou fazer, porque isso aqui não precisa, isso aqui não dá resultado. Aí a pessoa, não, mas eu acho que é importante. Não, isso aqui não dá resultado. Eu vou te falar por experiência própria de vida. Eu vou te falar por causa disso, disso, disso. Eu não vou fazer. A pessoa trouxe até uma revolta. Vamos supor, eu não vou fazer porque isso aqui é trabalho que não gera resultado, só faz eu perder tempo. Eu não vou fazer trabalho que não serve pra nada. Já trouxe um lado emocional, pra tu ver quanto é importante. Depois a gente vai pro nosso segundo estilo, que é uma pessoa que é muito diplomata excessivo, que tá sempre em cima do muro, nunca expressa uma opinião forte, e aqui eu até friso, forte, às vezes a pessoa até expressa uma opinião meio enviesada, né, meio pra lá, meio pra cá, mas não consegue ter uma opinião forte. É aquela pessoa que é neutra nas discussões, evita conflito a qualquer custo e não consegue se colocar de forma assertiva. Então é óbvio que essa pessoa ela não vai ser vista como líder, ela não vai inspirar as pessoas, ela não vai inspirar decisões, não vai se destacar, não vai passar confiança e não vai ser lembrada para posições de destaque. Depois a gente vai para o nosso outro perfil, que é uma pessoa mais controlada emocionalmente, que é a controladora emocional, que tenta controlar as emoções, monitora cada microexpressão, tem medo de escorregar emocionalmente, prefere uma comunicação mais escrita do que se expor, do que falar, porque assim ela consegue controlar mais. Evita situações espontâneas, onde ela vai ter que falar sem um roteiro, ou ela vai ter que ser mais espontânea por algum motivo. E essa pessoa ela vai perder várias oportunidades que às vezes surgem de conversas informais. Ela não vai conseguir criar laços profundos que às vezes geram indicações relevantes. Ela não vai ser vista como uma pessoa de confiança, ela não vai passar todos os elementos da confiança que a gente já conversou. E na prática mesmo, essa pessoa ela vai evitar networking, ela vai evitar happy hour, ela vai evitar ficar conversando com as pessoas no corredor, ela vai evitar todos esses elementos, esses encontros casuais que têm condições de promover parcerias lucrativas, coisas diferentes. Depois a gente vai para o nosso outro perfil, que é a perfeccionista fria, que ela vai ficar muito em cima da parte técnica, ela vai desprezar esse lado emocional, vai achar que não precisa, que é bobagem, que o trabalho fala por si, que essa história de politicagem é a maior besteira. E essa pessoa ela vai acabar perdendo porque ela é muito competente, só que ela não consegue agregar essa parte emocional. Às vezes ela perde trabalhos por causa desse lado emocional. Ela é muito competente, mas ela não consegue acessar isso. Porque vamos pensar, às vezes tu é muito competente, mas quando tu vai para um projeto grande, tu precisa ter networking, tu precisa ter contatos, tu precisa ter uma pessoa que tem uma rede de apoio profissional, tu precisa ser aquela pessoa que liga para alguém e ela confia em ti para fazer algo de bate-pronto. Essa pessoa, às vezes, passou uma vida inteira sem conseguir construir isso. E depois a gente vai para o nosso outro perfil, que é um perfil que o buraco é mais embaixo, que é o perfil a vítima do impostor, que é uma pessoa que ela é muito insegurança, mas ela hipercompensa, ela se distancia dessas inseguranças, sendo muito técnico, não expressando tudo que ela sente e trazendo todo o seu profissionalismo para essa parte de dados, para essa parte da frieza, para essa parte de ser distante das pessoas, porque ela morre de medo dessas inseguranças que ela tem. Ela vai evitar essa exposição emocional ou exposição no geral por medo do julgamento. A pessoa prefere ser invisível do que às vezes encarar críticas. E aí ela vai não se candidatar para coisas importantes, cargos maiores, não vai conseguir negociar salário, não vai conseguir se promover e vai ter sempre esse medo de chamar atenção. E aí, como eu conheço já a cabeça de quem ter esse esquema de inibição emocional, tem alguns pensamentos que a gente vai usar como desculpas para manter o nosso esquema. E um deles é eu sou profissional, eu não sou pessoal. Aqui eu sou profissional. E aí esse profissional que a gente acredita que é importante já conseguiu muita coisa até aqui, só que ele não consegue alcançar mais coisas por causa dessa crença, que a gente precisa ir flexibilizando. Um bom profissional ele também tem que ter habilidades relacionais. Outro pensamento, eu prefiro que julguem o meu trabalho do que a minha personalidade. E a gente precisa entender as regras do jogo. As pessoas contratam pessoas, não contratam competências técnicas. E isso às vezes a gente demora muito para descobrir. Outro pensamento que trava a gente
Eu não quero misturar meu lado profissional com a minha vida pessoal. E realmente não é legal tu misturar os teus dois lados, nem fazer um impactar no outro, apesar de às vezes não ter o que fazer e os dois lados se impactarem. Mas esse lado pessoal que a gente vai levar para o trabalho é mais da tua autenticidade, da tua originalidade, da tua criatividade, do que propriamente dos teus problemas pessoais. Outro pensamento é emoção. Expressar emoção é sinal de fraqueza. Mas a inteligência emocional é uma habilidade importante para um profissional. É uma habilidade muito valorizada também. E outro pensamento, prefiro ser respeitada do que ser querida. E isso, na verdade, é um pensamento extremamente falso, porque tu prefere ser querida e também ser respeitada. Você quer os dois, você não precisa escolher entre um e outro. E eu vou falar alguns pontos que pode ser que tu esteja percebendo na tua vida, esteja pensando, meu Deus, por que eu percebo isso há tanto tempo e não consigo mudar? E nesse vídeo a gente tá entendendo o porquê já. O que eu queria te mostrar? Por exemplo, pode ser que tu perceba há muito tempo que alguns clientes não sentem química com você, que as conversas elas são superficiais, que as pessoas não te procuram para projetos diferentes, projetos criativos, que parece que não tem um clique, que parece que eu não consigo aprofundar com as pessoas. Parece que eu tô nos lugares assim, falando dos projetos, mas não sou eu que sou aquela pessoa que sou reconhecida ou que entro, que sou querida por aquele projeto, por aquele chefe, por aquela empresa. Que os relacionamentos, eles não evoluem, os meus relacionamentos não evoluem para parcerias, mas eu vejo as pessoas se aproximando e criando ideias, criando parcerias, eu sempre vi de longe isso. Talvez você já percebeu muitas vezes na tua vida que as tuas ideias parece que não grudam nas pessoas, parece que não pega, que às vezes tu não consegue convencer as pessoas mesmo com argumentos sólidos, tu não consegue convencer. As pessoas não se sentem motivadas quando você fala sobre algo, quando você opina, que você não consegue gerar um entusiasmo que move alguma coisa. E é justamente todo o conteúdo desse vídeo, o porquê isso vem acontecendo na tua vida há tanto tempo. Você se fecha, você usa uma armadura, você não lida com conflitos, você se omite, você omite decisões, omite opiniões, não consegue sustentar uma decisão ou uma vontade, um desejo, uma ideia por muito tempo. Se alguém coloca uma crítica, se alguém coloca um ponto negativo, você já esquece, você desiste da sua ideia. Você não fala com emoção, você não compra a sua própria ideia. Você é neutro. Ou quando você não é neutro, você se cala e você faz por trás, ou você não faz nada, você se torna alguém que não promove uma mudança no teu ambiente de trabalho. Você não é claro, você não se comunica bem, você tem um posicionamento indeciso, você não consegue ter uma posição clara. Você nunca foi visto como líder e nem você se imagina líder. E olha que triste, você não consegue nem comemorar. Você não consegue expressar uma alegria. Você é crítico. Você evita demonstrar o próprio entusiasmo. Você tem medo de se alegrar e medo de se frustrar. Tem medo de parecer metido, tem medo de se achar. Você é um falso humilde. Você passa batido. E tudo por quê? Porque você não sabe expressar suas emoções. Não permite expressar suas emoções. Aprendeu que expressar as emoções é ruim. E aí, quando tu aprendeu lá na tua infância, tu gerou 1 bilhão de comportamentos que hoje tu nem sabe por onde começar a resolver todo esse quebra-cabeça. E aí tu tá vendo tudo isso. Os clientes não sentem confiança em você. Você não tem entusiasmo para falar às vezes do seu próprio produto, nem de você, nem do seu trabalho, nem do seu projeto. Você não consegue comemorar, você não consegue mostrar animação, não consegue inspirar as pessoas, não consegue motivar. O seu discurso é neutro, é monótono, suas histórias não têm graça. Até as tuas negociações, que tem que ter um lado emocional, elas são puramente técnicas. E aí, vendo tudo isso, como é que a gente começa a mudar? A gente viu um monte de coisa. Como é que a gente começa a reagir a tudo isso? Primeiro, deixa eu te falar como é que as pessoas vão reagir a esse teu estilo de ser. Tá? Primeiro, se tu estiver lidando com pessoas mais analíticas, elas vão gostar desse teu lado, elas vão querer esse lado mais técnico e tudo mais, e tu vai ser lembrado para esses cargos técnicos, às vezes vai ficar emperrado nesses cargos técnicos, e às vezes vai ter pessoas que, mesmo ela buscando essa parte analítica, ela vai querer um lado emocional teu, que às vezes é aquele profissional que ele é técnico, mas ele traz a sua experiência, o seu posicionamento, diz isso aqui eu não vou fazer porque isso aqui é trabalho redobrado, isso aqui é trabalho que não precisa, isso aqui é firula, isso aqui não precisa. Ele traz esse posicionamento e a pessoa confia nele.
Quando tu vai lidar com uma pessoa mais expressiva, ela não vai gostar desse teu lado, vai desconfiar, vai achar frio, vai até se sentir rejeitado na tua presença. Vai te achar sem vida, vai achar que tu não tem confiança. E até se tu tá falando com uma pessoa mais afetuosa, ela vai se achar muito desconfortável na tua presença. Vai desconfiar, vai sentir que não tem um calor humano, que não vale a pena investir em você. E aí pode ser que tu lide com uma pessoa mais direta e que tu pense, olha, essa pessoa vai gostar do meu estilo, mas pode ser que ela te olhe e veja assim, nossa, pessoa muito técnica, mas ela não consegue liderar, não, eu vou botar ela aqui, ó, num lado bem operacional da empresa, que liderança não é com ela. E todo mundo pode ser lembrado por uma coisa bem boa, né? A gente pode ter uma marca pessoal, algo que a pessoa diz, esse profissional quando chega, ele chega chegando, e quando tu é assim, tu não consegue promover nada. Então vamos para a parte onde a gente vai aprender a quebrar esse ciclo. Primeiro, como psicóloga, eu preciso te dizer que uma terapia, onde tu descobre os teus esquemas, onde a gente faz todo um comportamento guiado, ele é bem eficaz. Mas vamos entrar nesse vídeo e ver o que a gente pode começar a fazer para já. A gente precisa começar a expressar essas emoções e te expor um pouquinho mais. Então quando tu começar a sentir vontade de falar algo positivo, de falar alguma ideia, de elogiar alguém, elogiar um projeto, conscientemente, a gente vai fazer isso. A gente vai ter resistência, vai esperar 3 segundos e vai falar, mesmo que a gente não saiba o que vai gerar disso. E depois, celebra a tua coragem, celebra esse processo corajoso que tu viveu. A gente pode criar, o que eu acho muito legal, a gente criar um diário de como expressar isso diariamente, estabelecendo metas diárias. Um elogio genuíno por dia, uma opinião expressa todo dia, uma ideia compartilhada por dia, um sucesso comunicado por semana. E muitos pensamentos, que a gente fala, distorções cognitivas, vão surgir, pensamentos disfuncionais. E a gente precisa reestruturar esses pensamentos. De forma generalizada ou superficial, a gente precisa criar uns pensamentos mais funcionais. Ao invés de tu pensar que vão te achar arrogante, a gente vai entender que tu vai comunicar, expressar valor de forma respeitosa. Ao invés de pensar que é melhor não falar nada, tu vai pensar que a tua perspectiva pode agregar um valor. A gente vai entender que essa máscara de neutro tá te prejudicando a tua prosperidade. Então, para a gente absorver esse impacto, vamos pensar quantas promoções ou trabalhos foram dados para as pessoas menos qualificadas. Quantas vezes você deixou de falar uma ideia valiosa? Quantos clientes escolheram profissionais mais calorosos? E quantas indicações será que tu deixou de receber por falta desse calor? Olhando para tudo isso que a gente aprendeu, qual o padrão que tu tá estagnado? Não falar, não elogiar, não dar opinião, não se expressar, não expressar tuas emoções, não conseguir comemorar. Vamos entender que a humanidade é uma vantagem competitiva e não uma fraqueza. Todo esse profissionalismo é uma ideia antiga, esse profissionalismo frio distante. A gente precisa trazer a tua autenticidade, a gente não tá mais brincando no mercado de trabalho. E pensa que pra gente trazer essas conexões, às vezes tu vai ter que baixar um pouquinho a tua armadura, falar das tuas vulnerabilidades, perguntar as dificuldades das pessoas, trazer situações que você já passou, estudar bastante autoconhecimento, colocar em prática as coisas que tu aprende, estudar um pouquinho sobre pessoas, sobre perfis, tentar entender o mundo do outro e pensar que tu já aprendeu um monte de coisa técnica. Agora chegou o momento de tu aprender um pouquinho de coisas de habilidades sociais. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de inibição emocional e o impacto profissional. Beijo e até o nosso próximo vídeo.